e as autoridades estão se mobilizando. Ontem teve uma reunião envolvendo CCR Via Sul, Poder Legislativo e Poder Executivo de Estrela, e o Poder Legislativo que já na noite da segunda-feira, na sessão, ainda tomou uma providência, já encaminhou um requerimento pedindo para que a CCR Via Sul reveja o plano de mudar esse cruzamento em Estrela. Hernani de Castro, o presidente da Câmara de Vereadores de Estrela, que está aqui conosco agora, para falar primeiro de como vocês ficaram sabendo dessa mudança, dessa primeira postura, ainda na noite de segunda-feira, de encaminhar esse ofício, e também para falar dessa reunião que aconteceu ontem, se houve algum avanço ou se as coisas vão continuar como estavam previstas. Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias, presidente. Bom dia. Bom dia a vocês aí da rádio, bom dia aos ouvintes. É uma questão que nos preocupou bastante, né? A questão de a gente descobrir a questão do fechamento foi que uns dias antes eles colocaram algumas placas indicando que a partir de tal dia iam fechar o acesso. E nos preocupa porque era um acesso secundário, né? Hoje em Estrela a gente tem o acesso do Trevo, que liga o bairro Boa União, e ali era um outro acesso que ligava o bairro Imigrante, pessoal que trabalha na área central, a BR-386 e também o bairro Pinheiros. E o que nos preocupa? Que vai hoje congestionar mais o bairro Boa União, né? Porque hoje ali passa a Rota do Sol dentro do bairro. Então, o pessoal que vem de Lajeado, caminhões, etc., coisa e tal, tudo passa dentro do bairro. Então já vem o movimento forte da área central e chega ali no Trevo, tem esse pessoal que vão à Serra Gaúcha, que vem da BR-386, então vai dar um congestionamento total. Então, nos pegou de surpresa essa questão, a gente enviou um ofício já na segunda-feira, através da Câmara, né, para a CCR Via Sul, e também ontem a gente já teve reunido com eles em Porto Alegre, juntamente com o Executivo, com o Prefeito, com o Comandante César, que é o nosso secretário da Administração e Segurança também, para ver da questão. Então, o que eles nos passaram? Que foi uma ordem da Polícia Federal, que já estava um bom tempo notificando a empresa para fazer esse fechamento. E eles não tinham muito o que fazer. E não vai só ser fechado esse acesso ali, vai ser mais locais da BR-386, sentido a Porto Alegre também. E vai ser feito várias obras no sentido do Estrela Bom Retiro, né, futuramente, ali, que está dentro do contrato da CCR Via Sul, né. Vai ser feita uma passarela no local, logo à frente vai ter uma travessia elevada, vai ter um trevo grande ali na proximidade da Languiru, né, onde liga a João Fel. Então eles levaram em conta a questão dos acidentes, que aconteceu vários acidentes ali, até com vítimas fatais. Então, nesse sentido que a Polícia Federal pediu o fechamento desse acesso aí. Bom, Hernani, eu fiz questão de passar, inclusive, nesse local hoje pela manhã para ter ideia do que estava acontecendo. Para quem vem de Estrela e quer ir para Lajeado e prefere evitar a Avenida Rio Branco, evitar o trevo de acesso, sempre pôde fazer esse caminho saindo ali na White Martins e logo dobrando à esquerda em direção a Lajeado. Agora o que tem que se fazer é ir até a Languiru, fazer o retorno, para depois ir até o município de Lajeado, nesse caso, para quem faz esse trajeto. Um outro acesso é lá pela Trans-Santa Rita, só que daí é todo um caminho muito maior que é preciso ser feito e aí tem que fazer o cálculo aí para ver o que vale mais a pena, mas o que é fato é que com esse acesso funcionando, já congestionava no final da tarde na Boa União. Agora a situação fica ainda pior. E qual que é a alternativa? O que vocês esperam que pode ser feito ainda para melhorar essa situação no trânsito? Futuramente a gente sabe que vai ter um trevo mais adequado logo ali em frente, né? Que vai ligar a João Fel. Mas o que nos preocupou foi o seguinte: por que não fazer essa obra antes, depois fazer o fechamento do acesso? Então, isso que a gente foi questionar com eles ontem. Então, eles vão se reunir entre eles com a Polícia Federal novamente e vão nos dar esse retorno, né? A gente ficou de receber esse retorno até sexta-feira, mas como a Polícia Federal tinha uns outros compromissos, mas assim que eles se reunir, eles vão passar para nós. Então, o que a gente for reivindicar? Deixem aberto até que aconteçam as obras. Depois, com as melhorias que vão acontecer, vai ficar melhor, né? Vão ter mais segurança, mas por enquanto o que a gente está pedindo? Deixa aberto enquanto que não faz as melhorias no local. Nesse momento, inclusive, eles já abriram asfalto naquele local ali, com a patrola, enfim, teria que refazer aquilo que foi estragado. Teria que refazer, né? Então, não deram garantia. O que eles comentaram é o seguinte, que iam conversar entre eles e nos dar um retorno.
Essa reunião, ela já tem data marcada para essa conversa, ou esse retorno da PRF para vocês e da CCR, esse encontro? Era para ser na sexta-feira, mas como eles não vão conseguir se encontrar, eu acho até sexta-feira, vai ficar com uma outra data. Mas Enquanto isso, tem que permanecer temos que esperar, não temos o que fazer. Essa rótula que você fala, ela é qual distância do local que foi fechado? E eles estimaram um prazo para a construção dessa rótula para que daí fique uma condição melhor? Isso está dentro do contrato da CCR Via Sul, né? Então, cada determinado tempo eles têm que fazer algumas obras na região, né? Como estão sendo feita a duplicação até Marques Souza, assim vai ser sucessivamente ali para cima também. Então, ali também está dentro do contrato. Sim, mas aí seria para daqui a alguns anos, né? Eu acho que dentro de 2 anos tem que estar tudo pronto. Mas vocês estão pedindo para que seja feito agora? A gente está reivindicando essa questão, se preocupando com a segurança e com o tráfego que acontece dentro do bairro. E qual é a distância? Né? Até para entender ali o que a pessoa teria que percorrer a mais. Acho 1 quilômetro mais ou menos. 1,5 quilômetro. Hoje já é mais ou menos o que é feito até a Languiru. É isso aí. Também, quem quer, por exemplo, fazer a distância volta, vai ficar praticamente a mesma, então. É por aí. Onde é que seria essa rótula em especial, ponto de referência? É próximo a Languiru. Próximo a Languiru, então Isso. é naquele local mesmo. Porque aquela parte toda já foi duplicada, já foi feita uma reforma recentemente, enfim, e agora tem essa situação envolvendo esse bloqueio aí que foi realizado. É para ter mais uma via lateral na BR de Lajeado a Estrela, Bom Retiro, né? Então isso vai ajudar bastante. Só que enquanto essa obra não está feita, nos preocupa a questão do trânsito, né? Do acesso ao bairro e do ligamento da Boa União também, que vai congestionar tudo. Essas obras maiores, elas estavam em contrato, mas esses fechamentos aí dessa, né, isso também constava no contrato já? Também Só não havia sido Também comunicado. constava no contrato, só que não tinha vindo em público, entende? Mas o que eles não passaram que desde 2019 a Polícia Federal estava cobrando deles esse fechamento. Pois é, Então, eles daqui a também estavam pouco sendo notificados, né? a Gabriela até vai conversar com o Paulo Reni, que é o chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que tem a sua sede aqui em Lajeado, e pelo que ele fala, na verdade, a PRF mostrou preocupação com aquele trecho pelos índices de acidentes, mas não pediu o fechamento. Isso teria sido uma decisão da CCR Via Sul. A CCR disse que é uma decisão da CCR ou da PRF? Da PRF. Não, interessante que a gente tem percebido, porque a gente está tentando ouvir todos os lados dessa história. A gente escuta a Prefeitura, a PRF, o Legislativo, também a própria CCR Via Sul, e parece que faltou um pouco de... Poxa, gente, vamos sentar e vamos ver o que nós vamos fazer nesse lugar aí. A CCR emitiu apenas uma nota. Ontem ainda nós trouxemos essa nota, mas Isso que a gente foi reivindicar parece ontem. que foi uma Por que não sentaram com nós solicitação antes? da Vamos PRF. conversar, vamos passar para a comunidade o que vai ser feito dali para frente, o porquê do fechamento, né? Então, isso que a gente foi conversar com ele antes. Por que não dessa questão, entende? Então, ficou decidido que eles vão se reunir novamente, né, com a Polícia Federal e vão nos dar um retorno. É o que a gente tem em mão até hoje. E aí, será que não faltou da Prefeitura, talvez maior envolvido, mas a própria Câmara também, se debruçar sobre esse projeto? Vocês pensam em fazer isso daqui para frente para ver o que mais está previsto, para que não tenha outras, entre aspas, surpresas e depois se corra atrás da máquina? Como disse o Nicolas, vai ter que refazer todo aquilo que já foi retirado, né? O asfalto que ali foi removido. Como é que vocês estão conversando também em Legislativo e Executivo? A Câmara sempre reivindicou melhorias no local. A gente tem aqui hoje junto o Dr. Fábio, a gente fez vários requerimentos pedindo, de repente, uma lombada eletrônica, um acesso adequado, né? Mas como que não constava no contrato, não foi feito, né? Então eles vão fazer o que diz dentro do contrato. Então essas questões. Pelos índices da PRF, é um local que acontece muito acidente, morte, enfim. Vocês acham que é difícil fazer essa comparação, mas no peso não é mais interessante aquilo que a CCR acabou fazendo? Bom, todo mundo vai ter que fazer um trajeto um pouco maior, mas nós vamos ter menos acidentes e, consequentemente, menos mortes no local. Ou vale a pena continuar do jeito que está, mesmo que tenha essa possibilidade maior de acidentes? Isso tudo leva em conta, né? Pensando em salvar vidas, né? De repente faz 1 quilômetro a mais, mas tem mais segurança. Só que hoje, da forma que está, também é preocupante. O que acontece? Isso vai dar fila de mais de 1 quilômetro ali, na 386, no acostamento. Então, também vai ser problemático. Então, enquanto que essa obra não acontecer, tirando o acesso dali e passando para Languiru,
também vai ser problemático, pensando na segurança. Para quem circula principalmente em Estrela nos horários de pico, sabe que em todos os pontos, com aquele acesso já havia um congestionamento. Agora a situação ela fica caótica, fica muito pior, e o vereador Hernani, inclusive, é bem conhecido no próprio bairro Boa União, e que há muito tempo já se buscam alternativas para poder melhorar, já que, como foi citado, passa um fluxo muito acentuado da Rota do Sol e que também acaba se confundindo com o trânsito urbano. Bem lembrado, um tempo atrás a gente já buscou um alargamento da ponte até na curva da Boa União ali, o pessoal que segue sentido a Teotônia já pega a pista da direita e vai embora, já ajudou um pouco, mas a gente já estava trabalhando com o executivo, junto ao Estado também, que de repente fizesse uma rótula no bairro ali, também para ajudar a desafogar, e agora com esse fechamento desse acesso ali, vai ser tudo em vão o trabalho que vai ser feito ali. Mas vamos esperar a nota deles, né, que eles ficaram de nos passar até sexta-feira, mas pelo que a gente sentiu não vai acontecer, mas na próxima semana eles vão dar um diagnóstico se vão manter fechado até fazer a obra ou vão liberar até deixar a obra pronta também. O que vocês sentiram da população de Estrela que levou para vocês as reivindicações? Qual foi a principal reivindicação? Qual que é o sentimento? As pessoas ficaram indignadas com isso. Bastante revolta, né? Sabe que quando muda algo na vida de uma pessoa, a mudança sempre não é boa, né? Então, mas o pessoal do Bairro Pinheiros, tem vários empresários no local ali, por exemplo, Rota Gráfica, transportadoras, né? Então esse pessoal ficou bastante descontente, né? Que hoje tudo é custo, né? A gasolina tá cara, o diesel tá caro, então 2, 3 quilômetros faz a mais, tudo vai arder no bolso do contribuinte. Mas pensando na parte da segurança, de salvar a vida, também tem os dois parâmetros, né? Mas uma revolta muito grande dos moradores do Bairro Pinheiros. Em caso de negativa da CCR, dessa reivindicação de vocês, a Câmara se prepara para fazer alguma ação, a Prefeitura, a própria comunidade, a gente já viu manifestações, muitas vezes até bloqueio de rodovias. Vocês imaginam que possa acontecer algo nesse sentido? Ou vai se acatar? Vamos conversar internamente, vamos reunir novamente, deixar acontecer essa resposta deles, vamos reunir com o Executivo, vamos se reunir com os demais vereadores, com a comunidade. Vamos primeiro aguardar o retorno que eles ficaram de nos dar e depois a gente vai ver as providências que vão ser tomadas. Muito bem. Hernani de Castro, importante esse assunto. Outra pauta que esteja em voga lá no Poder Legislativo Estrelense? Vários projetos sempre passam pela Câmara, então na sessão de segunda-feira a gente vai ter assuntos importantes da multifeira, que está por vir aí, né, 2 finais de semana, no final de outubro, começo de novembro, então a Câmara de Estrela sempre foi uma Câmara muito enxuta, né, então a gente está fazendo uma devolução de 250 mil na segunda-feira, fazendo indicação de 150 mil para a multifeira e mais 100 mil reais para Expoguim, que vai acontecer no próximo ano. Então a gente só tem que agradecer também aos colegas vereadores por manter essa parceria, manter o custo baixo e a gente poder fazer essa indicação para o Poder Executivo ajudar na multifeira, que vai ser uma grande feira com certeza da região, em que não envolve só o município de Estrela, né, o Vale todo e também o Estado. Muito bem, muito obrigado ao vereador, presidente da Câmara de Estrela, Hernani de Castro, um bom trabalho. Agradeço a vocês pela oportunidade e a Câmara de Vereador também está à disposição de vocês aí. Muito obrigada. 11 horas, temperatura na manhã desta quinta-feira, 26.